eu venho aqui para falar ainda das reformas. Eu acabei de fazer uma parte com a senadora Vanessa, porque eu acabei de receber no meu gabinete o representante da OIT no Brasil e da OIT internacional responsável pelo trabalho escravo, pelo combate ao trabalho escravo. E aí o Brasil, o governo brasileiro, entrou numa sinuca, porque vai assinar, ou já assinou, o protocolo 50 pela liberdade, que são 50 países pela liberdade contra o trabalho escravo, ao mesmo tempo que manda leis de retrocessos incríveis aqui, porque se fala muito na questão de volta ao passado. Acontece que o Brasil quer voltar ao pior do passado. Sim? Não quer voltar às coisas boas do passado, quer voltar ao pior do passado, que é o trabalho degradante, que é um país que vai ratificar um protocolo que diz que é para intensificar o combate ao trabalho escravo. É o mesmo país, é o mesmo que manda uma lei, que tem uma lei querendo tirar a expressão de trabalho degradante análogo à situação de escravidão. É o país que manda uma lei, uma reforma trabalhista que, no campo principalmente, é a volta ao passado de escravidão. Então, é um governo que desqualifica uma greve que aconteceu, porque greve não é povo na rua, greve é posto de trabalho sem funcionar, e a gente sabe que a produção de carro, principalmente, caiu naquele dia, e outros setores que não trabalharam. O governo que desdenha da manifestação de uma conferência como a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quando se manifesta pedindo diálogo, pedindo debate, e se manifestando contra a reforma, que, ao mesmo tempo, é um governo que investe pesado em publicidade. Encheu os bolsos de tudo que é revista, de tudo que é canal de TV, que tomou conta da programação, né? É só olhar o investimento em publicidade neste ano, para ver o aumento vertiginoso que foi do governo, e principalmente para defender as reformas. O mesmo marqueteiro que faz as peças do governo está fazendo peças para as empresas veicularem. Sabe-se Deus quem vai pagar a conta, que tipo de apoio elas vão receber para pagar, para promover essa publicidade. Porque de graça é que não é, que nós conhecemos a mentalidade do empresariado brasileiro, salvo raríssimas exceções. Então, além da publicidade do governo, vai entrar agora a publicidade das empresas. O governo investindo pesado no apoio de deputados e dos governos, até ameaças aos governos o governo que trocar deputado, que mandar deputado para votar contra, pode sofrer retaliações. E investindo pesado aos olhos vistos na compra de apoio mesmo, porque medo de perder está fazendo com que o balcão de negócio aumente. Inclusive, votando aquela MP que gente do próprio governo discordou, às pressas, a 766 da questão tributária, que tem uma lista imensa de deputados devedores, né? E aprovaram uma lei, aprovaram uma medida provisória numa comissão, que vai votar agora na Câmara, deve votar antes da reforma, certamente, para poder se pagarem o voto, porque vão ter uma anistia de 99% dos juros e multas, e ainda vão dividir o restante em 240 meses, ainda vão ter bônus se pagarem 6 meses, nos primeiros 6 meses pagarem, não deixarem de pagar, ainda vão ter bônus de 10%. Então, um verdadeiro presente de pai para filho. E aí a gente achava que só era a reforma trabalhista que já está aqui, aí vem a reforma trabalhista no campo. Que essa é pior, essa é verdadeiramente a escravidão. Só faltou dizer que a moradia pode ser o modelo senzala, um casarão que abriga que fica todo mundo junto. Só falta isso. Porque sem ter isso eu conheço canaviais que tem as moradias lá dentro, porque a intenção não é bondade, não é porque o trabalhador já amanhece lá, diminui o transporte e começa mais cedo a trabalhar, a cortar cana, ou o que quer que seja o trabalho no canavial.
Imagina agora permitido, né? O trabalho escravo permitido. Porque se fosse para modernizar, tratava só da modernização. Ninguém é contra a modernização, questão tecnológica. Podia fazer uma lei só sobre isso, mas a pretexto de modernizar vem um conjunto de atrasos que é uma volta ao passado, um passado que não se quer reviver, que é um passado de escravidão que esse país teve. E esse país que, sem ter essa lei, de 2005 a 2016, resgatou 52 mil trabalhadores do trabalho escravo, dados do Ministério do Trabalho, foram resgatados 52 mil trabalhadores do trabalho escravo. E os históricos, os relatórios são terríveis. O Ministério do Trabalho tem, o Sindicato dos Funcionários Fiscais do Trabalho tem esse relatório, fotografias, tem até uma exposição que eles estão fazendo, que é um horror, né? Se esse país foi capaz de escravizar 52 mil pessoas, isso os que foram descobertos, e os outros? Nesse país tem um famoso gato, que certamente agora vai ser pejotizado, né? Vai oficializar, enche o caminhão, às vezes um ônibus caindo aos pedaços de trabalhadores, dizendo que vai levar para trabalhar, para emprego. Quando eles chegam lá, é ele que negocia salário, é ele que recebe, que faz pagamentos, e eu conheço isso de perto, conheço gente que exerceu esse trabalho que chamam de gato lá no Nordeste, não sei como chamam em outros lugares, né? De levar trabalhadores para as fazendas, e o trabalhador trabalha e não recebe, porque sempre está devendo, sempre tira uma bota, não sei mais o quê, é o instrumento de trabalho, tudo ele tem que pagar, é a comida horrorosa que ele come, mas ele tem que pagar. Na hora de ajustar as contas, quando o trabalhador quer ir embora, ele não pode ir porque ele está devendo à empresa. Isso é rotineiro nesse país. Então, querer comparar a mentalidade brasileira com a mentalidade francesa, me poupe, né? Porque no Brasil, eu já disse aqui, não me canso de repetir, empresariado tem raras exceções, a mentalidade é ganhar, ganhar e ganhar. É só ver que misturam a gasolina para poder vender mais, né, lá no posto, né, para poder aumentar a gasolina e danificar o carro das pessoas, né. Então, este governo é uma contradição só. Olha só, aumentaram os conflitos indígenas com os índios. Aqui nós vimos na semana passada como é que os índios foram recebidos. Há anos eles fazem aquela manifestação, todo ano na Semana do Índio. Primeira vez que foram recebidos daquela forma, que não entenderam, porque índio fica horrorizado com aquele tipo de... Teve um que disse assim, quando um homem branco vai à aldeia, índio faz festa. Índio vem à cidade e é recebido dessa forma, com cavalaria, com soldado, com bala de borracha. Então, um país que ainda tem esse tipo de conflito, aí você tira o presidente da FUNAI, porque não queria se submeter aos ditames do governo, e coloca um coronel. Imagina, de cara já é um conflito, porque os indígenas já estão traumatizados com o policiamento, com a polícia, como são recebidos, como são tratados, como acontecem os conflitos. E aí se bota um coronel para dialogar com ele, para ser o mediador desses conflitos. Não pode dar certo isso. Então, com certeza, vai acirrar mais ainda e nós vamos ter mais coisas acontecendo, como foi com os índios Gamela lá no Maranhão. Eu leio também hoje que as contas do governo, as pessoas, os analistas que estão fazendo análise das contas do governo, constataram que este ano, no trimestre, as despesas de pessoal subiram 7,1%. E esse 7,1%, a gente pergunta, onde é que fica a emenda 95? A famosa PEC 55, que era para subir só de acordo com a inflação. E aí o próprio analista também disse, não é analista da esquerda, é no Valor Econômico aí, diz que a sana de angariar votos de parlamentares, o governo exagerou nas nomeações. Então, é só pegar o Diário Oficial para ver a quantidade de nomeações nos últimos 2 meses, que você vai entender por que é que a despesa com o pessoal subiu 7,1%. E aí vem aqui jogar a conta do desemprego
só no governo passado. Mas já se passou um ano desse governo. No governo passado, a Vanessa deu os dados aqui. 11,2% de desemprego, agora 12,7%. Então, já tem 1,5% aí por conta deste governo que faz um ano e não tem nada para comemorar. Né? Dia 11, nesta semana, completa um ano que este governo assumiu, que disse que tudo ia melhorar se tirasse a presidente da República. E está aí. Até agora, as melhoras não apareceram. Apesar de uma propaganda, é sempre os dados desmentindo a propaganda. Né? Melhorou isso, melhorou aquilo, e quando vai se olhar os dados do próprio governo, é o contrário. Então, presidenta, senhores senadores, senhoras senadores, era isso que eu tinha a falar. Eu não tinha vindo nem, de fato, para me inscrever. Me inscrevi que vi que estava vago, mas eu tinha vindo mais para dar notícia da OIT. Quero convidar todo mundo a participar amanhã, à tarde, no plenário 6, na CDH, do lançamento do protocolo da OIT 50 pela liberdade, 50 países pela libertação dos escravos. Então, quando a OIT traz esse tema, é porque a situação está séria, não só no Brasil, mas no mundo. Então, amanhã vai ser lançado o protocolo e logo em seguida o governo vai mandar, porque o governo está ratificando esse protocolo, vai mandar para cá um projeto que eu espero que entre pela CDH, para a gente fazer um grande debate sobre o trabalho escravo no Brasil, que é muito camuflado essa questão, e está bem na hora da gente discutir, no momento que está se votando um projeto que retoma o trabalho escravo no Brasil. Muito obrigada.